O Adriano, e aí vamos começar a falar dessa canalice da extrema-direita, né? Que, que vai usando a morte desse extremista estadunidense para também apagar um pouco a derrota jurídica que se teve no Brasil. Os caras não falam mais do Bolsonaro, Adriano. O papo é só Charlie Kirk agora. Isso aí não é outra coisa que não a tentativa de apagar um incêndio com mais fogo, né, Adriano? Então, eu, como assisti o debate, ouvi assistir o debate ontem, dessa plataforma conjunta da democracia, qual foi o centro da análise deles? Que os Estados Unidos corriam numa celeridade muito grande em busca de uma guerra civil, de um conflito generalizado. Eu concordo que os Estados Unidos, a partir da ascensão do Trump, está fazendo uma escalada de violência tão generalizada, que pode acontecer algum conflito interno. Como eu sempre tenho mania de fazer uma referência histórica, qual foi o último período que os Estados Unidos viveu esse clima de irmão matar irmão na rua, a valorização da violência, do armamentismo? Foi na década de 60, logo no começo, quando o presidente Kennedy foi morto. Foi morto em Dallas, na cidade de Dallas, no Texas. Foi morto para todo... foi assassinado, não foi, foi pela própria direita americana. Isso levou a uma comoção e uma indemnização e uma perseguição interna contra o povo, e aí, a partir daí, veio uma nova etapa da Guerra Fria, que foi, inclusive, o primeiro país da Guerra Fria que caiu foi o Brasil. O que eu acho que a gente tem que ver é como que a violência vai aumentar nos Estados Unidos, se o Trump vai contribuir para o aumento dessa violência, se eles vão exportar a violência para outros países com declaração de guerra, com a guerra tarifária e tal. Então, o centro, o epicentro dessa crise toda, além do assassinato desse jovem aí, desse jovem radical, extremista, é isso aí. E aqui no Brasil, a tendência é completamente contrária. A tendência no Brasil é a da pacificação, é a da reconstrução da linha democrática, da retomada dos valores da nossa sociedade, né? Então, esse tipo desse deputado, esse anão, esse deputado, tal, eles têm que ser enquadrados no capítulo dos terroristas, né? Dos caras que propõem o assassinato em massa do povo brasileiro. Isso, e eu percebi que, a partir do julgamento, houve uma mudança de humor e de análise, inclusive na mídia corporativa. É o momento talvez mais favorável da esquerda brasileira. É o momento, tanto é que o artigo publicado ontem num jornal de grande circulação dos Estados Unidos, um artigo do Lula, pedindo o diálogo, né, entre os países e tal, entre as nações, uma pacificação das relações, completamente contrário das emanações que vêm do Trump. E o que os analistas ontem no pool analisavam, o Atushi, o Kiko e tal, primeiro, a importância de ter criado esses veículos de comunicação alternativos, da mídia alternativa aqui no Brasil. Como isso, a Ileugar Ângelo foi muito clara nisso, como esses pequenos veículos nanicos contribuíram para a democracia. Lula jamais teria sido eleito pela terceira vez se não tivesse tido a força desses veículos. A democracia jamais seria reposta no Brasil sem a contribuição do DCM e desses pequenos veículos de mídia alternativa que aparentemente não conseguem competir com a mídia corporativa, mas acabam estabelecendo a pauta jornalística do dia, né?
Então, é muito importante a gente avaliar o momento rico que o Brasil está vivendo. Agora, no meu modesto entender, eu acho, viu, que, Tiaguinho, que a nossa esquerda ela virou assim, saudosista, heráldica. Parece que a esquerda só fala do passado, de um passado de glórias, da resistência. E a esquerda, no meu modesto entender, com todo cuidado, não tem uma pauta para a gravidade do momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil. A esquerda está envelhecida nas suas atitudes, nas suas propostas, e o mundo mudou depois do golpe. Hoje tem um artigo fantástico na Folha de São Paulo, qual foi o papel dos evangélicos no golpe. É enorme o artigo e é enorme a contribuição que essas forças ligadas às igrejas pentecostais deram para o golpe. Essas forças estão derrotadas. Então, por que, a partir dessa realidade, desse quase milagre que aconteceu no Brasil, né? Porque nós não, aqui no Brasil, a partir do julgamento, não foram só derrotadas essas forças internas. É como se, de repente, todo esse armamentismo, essa violência internacional tivesse sido condenada junto. Por exemplo, a partir do voto do Fux, qual foi a análise que apareceu nas redes sociais? Que além dele ter feito aquele voto, ele é o representante do sionismo no Brasil, da teoria do sionismo, que também está sendo derrotada no mundo inteiro. Embora eles façam diariamente o massacre do povo palestino, não tem coisa que unificou mais a humanidade, que é o símbolo maior da tragédia do século XXI, que o massacre do povo palestino. E Trump e Netanyahu entraram juntos nessa cadeia de comando desses grandes criminosos da humanidade. Então, eu acho que nós temos que jogar luz para o que a reunião de ontem dos blogueiros sujos foi um marco importante na comunicação do Brasil. Foi um marco importante. Eu, por exemplo, não sabia que tinha esses cursos que você apresentou agora. Que bom, né? Que esses cursos se expandam, que a gente tenha a condição de até contribuir para esses cursos, explicar o que foi o militarismo no Brasil, o que foi a volta do militarismo, o que agora esse militarismo foi condenado pelo Supremo. Então, essa é a minha contribuição, que a esquerda cresça e apareça. Porque não adianta ficar com a glória saudosista, o Zé Dirceu, grande companheiro, fundou o PT junto com o Lula há 50 anos atrás. Isso aí, 50 anos atrás já virou história. Nós queremos saber, em 2025, qual vai ser a contribuição da esquerda brasileira para os próximos 50 anos. Né? Quando você ia ao cinema, ao teatro, na época da ditadura, você ia ver Celso Boal, eles punham lá no palco, no cinema, a crise brasileira daquele momento. Você vai ao cinema hoje, ao teatro, você vê o que aconteceu há 50 anos atrás. Tá bom, que bom, vamos melhorar o conhecimento. E o que vai acontecer nos próximos 50 anos? Qual é o nosso desafio para o futuro? O que nós temos a oferecer para a juventude? Porque se nós não tivermos nada para oferecer para a juventude, eles vão atrás do Nicolas Ferreira. Porque a juventude é radicalizada, é da natureza da juventude a busca da radicalização. Então a esquerda também tem que oferecer alguma coisa, né? Para que os caras não fiquem na mão desses vigaristas.